Pronto, bem-vindos novamente, agora sim a gravar. Muitas caras conhecidas da primeira aula, muitos nomes também da primeira aula, alguns colegas que já se inscreveram para o nosso beginner, também aqui novamente. Que bom de ver-vos novamente. Já agora, deixem-me partilhar convosco. Eu não sei se vocês, se todos aqui estão familiarizados com as funcionalidades do Zoom. Na primeira aula acabámos por não fazer isto, mas se vocês tiverem no canto superior direito do vosso Zoom, têm lá várias opções de visualização desta reunião, ok? Podem pôr visualização do orador, dos vários palestrantes, em galeria. Portanto, há aqui várias opções para ver as pessoas e acompanhar o PowerPoint em simultâneo, que pode facilitar aqui a interação, ok? Bom, então vamos começar. Antes de começarmos, gostava só de perguntar se está aqui alguém que não tenha estado na primeira aula. Só para nós termos aqui uma noção de se precisamos novamente fazer aqui um pequeno enquadramento em Boa relação ao noite. que é a PNL. Boa noite. Olá, boa noite, Rui. Eu não estive na primeira aula, mas já vi O a aula vídeo. toda Ah, que bom. e estou já integrada. Obrigada e gostei Ok, imenso. que Obrigada. maravilha. Obrigado, Carla. Muito obrigado. Mais alguém? Estamos aqui já. Estamos aqui 30 pessoas. Parece que todos estiveram connosco já na primeira aula. Então, pronto, pronto. Nós assim também já temos uma noção para não nos repetirmos muito naquela parte inicial do enquadramento do que é a PNL, das nossas apresentações. Pronto. Então, aqui vamos nós para a aula de hoje. Como viram, também colocámos aqui um pequeno slide que na última aula passou-nos um bocadinho ao lado, não é? E sabem que isto aqui também é importante para nós. Nós não somos muito fãs destas exposições e destas redes sociais, mas efetivamente isto é uma parte importante do nosso trabalho e então temos sido eh, persuadidos a ter uma maior presença e a estar mais presentes também nas redes sociais, porque pronto, há muita gente que reconhece a qualidade do nosso trabalho e que gostava de nos ver também mais por aí. Então, pusemos este slide aqui nesta parte inicial também para, como forma de vocês também devolverem-nos aqui um bocadinho do que nós vos estamos a entregar. Mas vamos ao que interessa. Bom, não me vou repetir, como já vos disse, vou-me apresentar de uma forma muito breve e hoje até tenho aqui uma história diferente para me apresentar. Não vou repetir tudo o que disse na aula 1, até porque acho que a maior parte dos que estão aqui já viram ouviram o vídeo ou estiveram connosco. Vou dizer-vos que hum, ontem não, anteontem esqueci-me de dizer que também já fui treinador de natação, já fui treinador de cães, e há aqui o porquê de estar a referir isto já vai ser importante mais à frente. Para me apresentar hoje, eu achei que era interessante partilhar convosco como é que o tema da aula de hoje, portanto, como é que este tema da intenção positiva por detrás dos comportamentos, como é que este tema chegou até mim e qual foi o impacto que este tema teve na minha vida. E provavelmente alguns de vós vão se identificar muito com esta história. Eu, quando tirei a carta de condução, eu já sabia conduzir antes de tirar a carta de condução. Então, quando efetivamente tirei a carta, foi um processo relativamente fácil. E quando comecei a conduzir na rua, parece que eu sentia que era um iluminado da condução. E eu sentia que sabia fazer tudo muito bem e que todas as outras pessoas faziam tudo muito mal no que era o ato de conduzir. E eu, como na altura achava que ia mudar o mundo e ia mudar todas as pessoas, mesmo que elas não quisessem, acreditava que buzinar era importante quando conduzíamos e que, por vezes, até mais do que buzinar, reclamar para as pessoas, abrir o vidro e fazer gestos muito agradáveis para as outras pessoas. Então, quando eu tive contacto com a PNL e especificamente com o tema da aula de hoje, que já vamos falar mais à frente, algo começou a mudar em mim. Eu comecei a perceber que quando vou a conduzir, tal como eu, os outros condutores vão na vidinha deles, a fazer o que melhor sabem fazer e o que é mais confortável para eles.
algo que eu achava que podia ser visto como incompetência, que podia ser visto como alguém que não queria saber dos outros e que só estava a fazer o que era o melhor para si, passou a ser visto como, ok, efetivamente, esta pessoa está a fazer o que é o melhor para si. E o que é o melhor para si não tem de me incomodar, porque está só a existir no que é a sua individualidade, no que é a sua subjetividade, no que é o mais confortável, no que é o mais seguro. Eu lembro-me uma vez, ia a conduzir, não ia a conduzir, ia à pendura com a minha mãe na autoestrada, quando ainda vivia com os meus pais. Eu ia no lado do pendura e a minha mãe ia a conduzir. Isto foi também nesta altura inicial, de quando eu tirei a carta. E a minha mãe ia na faixa do meio da autoestrada. E eu viro-me para ela e digo-lhe assim: Mãe, mas porquê é que tu vais no meio? É uma autoestrada, são três faixas, porquê é que vais a conduzir na faixa do meio? Se vem algum carro, é obrigado a passar duas faixas para um lado, duas faixas para o outro. Já viste o trabalho que tu vais dar às pessoas sem necessidade nenhuma? Vais a conduzir, vais sempre na direita, só vais para a esquerda ou para a outra esquerda quando vais a ultrapassar. Quando não vais a ultrapassar ninguém, vais na direita. E a minha mãe, muito tranquila e já com toda a iluminação que a PNL já lhe tinha trazido na altura, vira-se para mim e diz-me: Meu querido, eu vou no meio, porque eu tenho muitos problemas de vista, como tu sabes. E o ir no meio faz com que eu me sinta mais segura, porque as luzes não me impactam tanto a vista quando eu vou conduzir. E eu conduzo de uma forma muito mais seguro para mim, de um ponto de vista até da forma como eu me sinto quando estou a conduzir, especialmente à noite, onde as luzes impactam muito mais a minha visão, se eu for na faixa do meio. Eu não estou a ir na faixa do meio para chatear as outras pessoas ou para elas terem de fazer mais coisas. Eu só vou na faixa do meio porque é o melhor para mim. E sabem quando nós ouvimos aquela frase ou aquele conceito ou aquela coisa que mexe mesmo com a forma como nós pensamos sobre as coisas? Naquele momento, eu que já tinha ouvido isto na PNL, naquele momento eu percebi verdadeiramente este conceito. E eu percebi verdadeiramente que, na maior parte das vezes, se não em todas as vezes, as outras pessoas não estão a fazer algo, não estão a fazer coisas para me incomodar a mim. Estão a fazer coisas porque é o melhor para elas. Bom, dito isto, eu deixei de buzinar tanto, deixei de fazer gestos muito agradáveis para as outras pessoas, deixei de gritar pela janela, pronto. Deixei de fazer assim um conjunto de comportamentos que não eram assim tão interessantes, nem para mim, porque me deixavam exaltado, agitado, irritado, nem para os outros, porque por vezes, e isto só me acontecia depois de ter os comportamentos, não é? Mas por vezes eu olhava e do outro lado estava se calhar um velhinho que estava em todas as suas dificuldades e em todas as suas exigências. Ou estava uma mãe que tinha duas crianças atrás e que estava com toda aquela confusão a acontecer. Portanto, é esta a história para me apresentar. E como vimos, não há aqui muita gente nova e os que estão aqui novos também já viram a aula 1, portanto eu não vou perder aqui muito tempo. Depois poderão voltar a estes conceitos. Quero só dar-vos mais um exemplo de como é que programação neurolinguística impacta a nossa vida e o nosso dia a dia. Oh, Rui, desculpa, deixa-me Diz-me. só responder aqui a uma questão que está no chat, Claro, claro, mesmo obrigado. muito interessante. A questão do chat diz assim: JS, estou a ver a sua cara, mas não sei o que é que este JS quer dizer. Diz assim o JS: desculpe, mas isso é contra o código da estrada. Podemos, porque nos sentimos mais confortáveis em infringir as regras, podemos, desde que estejamos dispostos a arcar com as consequências dessa infração. Eu costumo dizer que nós somos seres livres, nascemos como seres livres e preservar a nossa liberdade é algo que depende só de nós, não é? Quando às vezes os nossos alunos de PNL chegam aqui a dizer: epá, mas eu tenho que fazer isto, eu costumo dizer-lhes de volta: nós não temos que fazer nada. Nós podemos querer ou não querer fazer coisas. Agora, verdadeiramente ter, nós não temos que fazer nada. Eu nem sequer tenho que pagar a conta da luz todos os meses. Só que se eu escolher não pagar a conta da luz, eu escolho viver sem eletricidade. Escolho viver à luz das velas ou de outra forma qualquer. Em suma, neste caso, é João por acaso? Não. João, não. JS, ponha aí o micro, só porque esta coisa da PNL faz com que nós queiramos falar com o outro diretamente.
Não estou a ouvir, não consigo ouvir. Não sei se é o som que está muito baixinho. Já está ativo, mas não está a dar Era o som. seu micro. Ponha, por favor, no chat, está bem? Mas eu sei que é contra. Ponha no chat só o nome, não estamos a conseguir ouvi-lo. Deve haver aí uma questão qualquer com o seu micro. Estamos a ver os lábios a mexer, mas não a ouvir. É Jorge Souza. Jorge Sousa, boa. Jorge Ele Sousa. já tinha Jorge. escrito. Ok, Jorge, é assim, eu sei que é contra o Código da Estrada, não é? Que o Código da Estrada nos manda estar sempre à direita. Neste caso, o Rui falou das luzes, mas nem é luzes. Eu tenho efetivamente uma questão grave de visão que tem a ver com a minha visão periférica, com a lateralidade. E quando eu vou nas beiras, seja à direita, seja à esquerda, é-me difícil calcular ali verdadeiramente a distância. Então é uma forma de eu me sentir mais segura. Sei que vou infringir o Código da Estrada. Também sei que em Portugal não há assim grande, não há Consequência. grandes consequências e é uma escolha consciente que eu faço. Ou seja, se a polícia me mandar parar e me aplicar uma multa, eu pago, porque sei que vou em infração. Tão simples como isto, está bem? É um direito que eu tenho, infringir a lei e arcar com as consequências. Não estou a dizer que o faça só porque me apetece. Neste caso, faço o mesmo por uma questão de segurança, por mim e pelos outros. E é mesmo uma questão séria, ok? Só para enquadrar e vou-me calar, eu já fiz 5 transplantes de córnea e num dos olhos, que é o direito, tenho 20% de visão. Isto afeta-me imenso a minha visão periférica. Portanto, é mesmo por uma questão de segurança e é uma ação, é uma decisão consciente e capaz de assumir a responsabilidade. Ok, bora lá, Rui. Boa, obrigado, obrigado. Eu nem tinha reparado no chat, ainda bem que estás atento, obrigado. Mas então, voltando aqui ao conceito de programação neurolinguística e o exemplo prático. Há bocado, quando eu partilhei convosco que já fui professor de natação, foi com a intenção de agora utilizar algo que me aconteceu na altura que eu estava a ser professor de natação e, e que enquadra perfeitamente este conceito da PNL na nossa vida e no nosso cotidiano. Então vejam só. Vou eu na carrinha com os miúdos para uma prova que era fora de Lisboa. Assim, uma prova a 2 horas e pouco de distância, na carrinha do clube, e eu ia a conduzir e iam 2 miúdos dos mais velhos ao meu lado, porque era aquelas carrinhas que têm 3 bancos à frente, e os mais novos todos lá para trás. E naquele momento eu ia à conversa com estes 2 mais velhos que iam ao pé de mim. Mais velhos, estamos a falar de rapazes com 14, 15 anos, não mais do que isso. E a dada altura, eu que já trabalhava com PNL, isto foi relativamente recente, foi na altura da pandemia, eu que já trabalhava com PNL, ia aproveitar esta viagem para trabalhar o mental deles também, a preparação deles para a prova, a preparação emocional, a preparação mental, etc. E dada altura pergunto-lhes, então João, como é que tu te sentes? E o João olha para mim, olha, Rui, eu por acaso hoje sinto-me um bocado nervoso, sabes? Hoje sinto-me um bocadinho nervoso. Não dormi muito bem, o meu pequeno almoço também, não sei, não me caiu muito bem. Estou assim um bocado nervoso hoje. E eu, ok, muito bem. Então, olha, e, e o Luís, que ia ao lado dele, Luís, então e tu, como é que te sentes? E o Luís olha para mim e olha para o João e diz assim, pá, eu estou mega ansioso. Eu não venho a provas há 9 meses. Eu ando há 9 meses a preparar-me para esta prova. Eu estou cheio de pica para ir ali e partir tudo. Eu estou cheio de pica para chegar lá e mostrar o que é que eu andei a fazer nestes 9 meses. Então, tínhamos o João que estava muito nervoso e tínhamos o Luís que estava ansioso, mas aquela ansiedade, não aquela que nos limita, aquela que nos dá vontade de fazer coisas, sabe? Aquela ansiedade boa. E a dada altura, eu, por curiosidade minha, viro-me para ambos e pergunto: então, agora eu gostava que vocês me descrevessem como é que vocês se sentem, mas no corpo, como é que. João, como é que tu sabes que estás nervoso? E Luís, como é que tu sabes que estás ansioso? E querem saber uma coisa gira? Ambos responderam algo assim do género: olha, eu sei porque tenho as mãos a suar, eu sei porque o meu coração está acelerado, está a bater mais rápido do que o normal, tenho assim uma impressãozinha na barriga, não sei se é do pequeno almoço ou se é desta vontade ou desta ansiedade de ir nadar, tenho as pernas a tremer um bocadinho. E eu na altura olhei para ambos e eles ao estarem a fazer estes comentários até se estavam a rir. E eu perguntei-lhes: já repararam que ambos estão a sentir no corpo as mesmas sensações? E eles, que engraçado, que engraçado. E eu, pois é, que engraçado. Mas o João escolheu dar a linguagem, a palavra nervoso,
a estas sensações. E nervoso para o João tinha uma conotação um bocadinho mais negativa. E o Luís, que estava ao lado dele a sentir exatamente o mesmo no corpo, escolheu dar a palavra ansiedade, mas uma ansiedade com uma conotação positiva. E agora eu pergunto-vos, quem é que vocês acham que teve os melhores resultados nestas provas? Se acham que foi o João ou se acham que foi o Luís? E ambos sentiam exatamente o mesmo no corpo. Então, usando este exemplo, neuro, sensações, as sensações que ambos sentiam no corpo. E ambos deram ali um conjunto de sensações. Depois, a linguagem que nós utilizamos para explicar estas sensações, para usar a mente para explicar o que estamos a sentir, para dar nomes às coisas, não é? E depois, os resultados que vieram destas ambas anteriores, não é? Do conjunto das sensações, da linguagem que eu utilizei para catalogar estas sensações e, consequentemente, a performance que ambos tiveram nas provas que foram nadar. E eu não estou a ver o chat, não sei se estão a responder ou não, mas efetivamente o Luís teve muito bons resultados nestas provas. Aliás, o Luís bateu 2 recordes nacionais naquela prova e o João, que era um rapaz que em treino nadava para quase recorde nacional, na prova que nadou ficou em último lugar. E era um rapaz que tinha muito mais predisposição para ter bons resultados do que o Luís. Tanto de um ponto de vista genético como de um ponto de vista dos resultados em treino. Isto só para explicar aqui também um bocadinho o impacto daqui do conceito PNL no nosso dia-a-dia. Continuando. Bom, também não vou estar muito aqui, lá está, já falámos sobre isto na primeira aula e investimos muito tempo a falar sobre isto, a comentar uns com os outros sobre isto, portanto eu não vou estar aqui a falar muito. Quero-vos só dizer uma coisa que nós também passou-nos ao lado na primeira aula e que tem a ver com o segundo tópico que está aqui. PNL é o estudo da excelência humana. A PNL surgiu como um processo de modelagem e o conceito de modelagem é uma das principais formas que o ser humano tem de aprender. Logo desde que somos pequeninos, enquanto somos criancinhas, ainda com limitações linguísticas, ainda com limitações de linguagem não verbal, etc., nós estamos constantemente a modelar as nossas figuras de referência. Os pais, os cuidadores principais, etc. E, enquanto adultos, nós continuamos a fazer isto de uma forma um pouco mais consciente, ok? Nós, quando queremos aprender algo, nós olhamos para alguém que faz isto muito bem e tentamos fazer como esta pessoa faz, ok? A PNL nasce um bocadinho disto também, de perceber como é que as pessoas que fazem algumas coisas muito boas, como é que elas são capazes de o fazer. E se eu conseguir identificar passo a passo como é que elas o fazem, eu também provavelmente vou conseguir replicar. Não a 100%, mas lá perto. Agora sim, aula 2 e o tema que nos traz a aula 2. Descobre a intenção que motiva os teus comportamentos. Sou eu, Rui. Uhum. Ok. Ficas atento agora às pessoas que estão Sim. a entrar, está bem? Também rapidamente, uma vez que todos já tiveram conhecimento do conteúdo da aula 1 e, portanto, das nossas apresentações, eu e o Rui hoje resolvemos apresentar-nos de outra forma, ou seja, a partir daquilo que vai ser o conteúdo da aula de hoje. E a aula de hoje, oh Rui, anda lá para trás, por favor. A aula de hoje diz precisamente isto: descobre a intenção que motiva os teus comportamentos. E eu vou-vos contar sobre a minha odisseia para deixar de fumar. Eu comecei a fumar aos 17 anos, parei de fumar aos 47, mas comecei a pensar em deixar de fumar para aí aos 42, 43. Uma altura começa a haver uma grande pressão social, a legislação muda, deixamos de poder fumar em espaços públicos e eu comecei a pensar na possibilidade de fumar, de deixar de fumar. O que é um facto é que me incomodava ao mesmo tempo toda esta pressão social. Incomodava-me esta coisa de quase que me estarem a obrigar a decidir. Portanto, eu andava a pensar deixar de fumar, mas não era porque eu não gostasse já de fumar, ou seja, a minha motivação para deixar de fumar era porque era bastante desconfortável fumar naquela altura.
não se podia fumar em lado nenhum. Depois começámos a ser vistos como aves raras, não é? Cada vez que alguém pegava num cigarro parecia que era o demo. E, portanto, primeiro era-me desconfortável, mas ao mesmo tempo havia um bocadinho dentro de mim aquela coisa de que, epá, que diabo, então, mas eu agora vou fumar. Se calhar, Jorge, tenho aqui alguma questão com a lei, com as leis, não é? Ainda por cima eu sou de direito, se calhar tenho mesmo, não é? Sou aqui um bocado anti, sei lá, anti qualquer coisa, antissistema. Mas efetivamente aquilo irritava-me um bocadinho. E enquanto a minha motivação para deixar de fumar foi esta coisa de socialmente ter deixado de ser aceite, começar a ser recriminado legalmente, etc. Enquanto a motivação foi essa, efetivamente eu não deixei de fumar. E o que é curioso é que eu não tinha esta consciência, não é? Eu até fui a hipnoterapeutas, eu até fiz alguns tratamentos para deixar de fumar, todos sem sucesso. E se também não fosse persistente, provavelmente continuaria a fumar até hoje. Mas houve um dia que eu descobri porque é que eu não deixava de fumar naquela altura. E eu descobri que deixar de fumar por pressão social era quase como perder a minha identidade, porque eu via-me como uma fumadora. Eu comecei a fumar jovem, com 17 anos, eu estive envolvida na política, e é engraçado que para mim os cigarros estavam muito associados àquelas tertúlias, àquelas conversas que nós tínhamos às vezes à noite, e isto tudo era no meu universo, era muito interessante, eu achava as pessoas fumadoras interessantes e mais interessantes às vezes até que os outros, ou seja, havia aqui uma série de coisas dentro de mim que eu sentia que perdia no momento em que deixasse de fumar. O que é curioso é que encontrei uma forma, também com a PNL, mas ouçam, não foi à primeira, está bem? É só também já para vos dizer que nós não estamos aqui para vos dizer a vocês que a PNL resolve todos os problemas do ser humano, porque não resolve à primeira vez, não resolve, ok? Eu já era trainer de PNL e a questão é que eu não tinha descoberto ainda qual era a verdadeira intenção positiva por detrás do ato de eu continuar a fumar. Depois descobri o seguinte: a minha identidade enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto ser humano, era a identidade de uma fumadora. Era não, é. E agora, para abreviar de uma forma muito rápida, eu, no dia em que descobri isto, comprei este anel. Quem me conhece sabe que eu uso todos os dias. E este anel representa para mim que eu sou uma fumadora que escolhe não fumar há sensivelmente 10 anos. Escolhe não fumar todos os dias. Mas estão a ver, a minha identidade ficou preservada, eu sou fumadora. Isto para mim é libertador, porque me dá a liberdade, se eu quiser um dia destes, se me apetecer pegar um cigarro, eu fumo, porque a minha identidade é esta, eu sou uma fumadora. Mas só para nós percebermos como é que funciona a nossa mente e como é que funcionam as nossas motivações. Então a nossa aula hoje é sobre isto mesmo, não é? Descobre a intenção que motiva os teus comportamentos. Rui, vou-te pedir para andares 2 slides para a frente. E é sobre isto que nós vamos estar a falar. E como eu vos falei de fumar, do ato de fumar e dos cigarros, eu não deixei de fumar nunca por pressão social ou porque a sociedade ou o Estado o que quer que fosse achasse que era bem, não é? Eu deixei de fumar quando foi ecológico para mim, quando foi uma decisão minha e quando foi uma decisão que respeitava a pessoa que eu era. Então há um pressuposto da PNL que é dos mais importantes de todos. Ontem vimos um e hoje estamos a ver outro, o segundo. E como vos disse, são 16. E todos eles com um potencial enorme para mudarem a nossa vida. Aquilo que este pressuposto nos diz é que todo o comportamento, qualquer comportamento que nós tenhamos, tem na sua origem uma intenção positiva para o próprio. Mesmo que o meu comportamento seja socialmente incorreto, há sempre uma intenção positiva para quem pratica esse comportamento. Eu vou dar-vos um exemplo. Imaginem um casal que vai no meio da rua e de repente ela grita para ele ou ele grita para ela. Estão a discutir por qualquer motivo e de repente um levanta a voz. A pessoa que levanta a voz, o comportamento de levantar a voz, pode ser socialmente visto como um comportamento que não é assim muito bem visto, digamos assim.
Quem levanta a voz nem sequer tem consciência de qual é o motivo que faz com que levante a voz. Mas há qualquer coisa dentro de si, que são questões inconscientes, que fazem com que naquele momento aquela seja a resposta que eu tenho, que é levantar a voz numa situação daquelas. O que é que vocês acham? E agora eu vou-vos pedir para ligarem os micros. O que é que vocês acham que pode ser a intenção positiva de alguém que levanta a voz? Numa discussão, numa conversa, de um chefe para um colaborador? O que é que vocês acham? Digam lá. Irene, excelente exemplo e já lá vamos. Vamos só fazer este primeiro e depois já lá vamos, Irene. Uma pessoa, já lá vamos, Irene, sim. Respondam só àquilo que eu vos perguntei agora. O que é que vocês Fazer-se acham? ouvir. Diga. Pode ser para se fazer ouvir. Pode ser para se fazer ouvir, ou seja, a intenção da pessoa é fazer-se ouvir. Então, é porque havia uma necessidade daquela pessoa, que é ser ouvida, que não está a ser respeitada pelo outro na interação. E então a pessoa tem aquele comportamento instintivo e inconsciente, porque naquele momento parece-lhe a melhor resposta possível para garantir algo que é uma necessidade sua, que é ser ouvida. Só que a maior parte de nós tem comportamentos, mas não tem consciência porque é que os tem. Quem é que tem mais alguma ideia sobre o que é que pode motivar, que necessidade é que pode motivar este comportamento de gritar, por exemplo, numa discussão? Eu peço desculpa, mas não acredito que seja boa ideia gritar com alguém. Oh Jorge, eu também não, mas isso não significa que as pessoas não gritem umas com as outras, não é? Portanto, Não devem, pois com certeza, mas não é por o Jorge achar que não devem que elas deixam de gritar, não é? evidente. Eu também acho que não devíamos gritar uns com os outros. Portanto, Mas para mim é reprovável alguém gritar para o outro na rua, ou seja, em que lado for. Certo, mas ó Jorge, vamos ao frame. À questão que eu coloquei, eu não estou aqui a fazer juízos de valor sobre o comportamento, está bem? Eu comecei por dizer que podiam até ser comportamentos socialmente inaceitáveis, ok? A questão não é acharmos que o comportamento é bom ou não. A questão é conseguirmos ir além dos nossos preconceitos e dos nossos julgamentos e tentarmos perceber o que é que pode levar alguém a gritar. É óbvio que o comportamento em si é reprovável, mas a PNL convida-nos a ir mais fundo, a não ficarmos só pela reprovação do comportamento e a sermos mais empáticos com a outra pessoa e a tentar compreender qual é a motivação que pode levar alguém a gritar, ok? É essa a questão que eu estou agora a colocar. O que é que pode levar alguém a gritar numa discussão a dois? Portanto, já houve aqui há bocadinho uma questão, que é o ser Desculpe, tentar ter razão. tentar ter razão, tentar provar que o seu argumento é melhor que o do outro, com certeza, claro que sim. No chat alertar alguém de um possível Uma raiva. explosão de raiva também. Expressar raiva, Ou fazer então, para não ter um comportamento mais agressivo, grita para evitar outra coisa pior. Boa. exemplo, Descontrole emocional também pode ser. pronto, para não partir por uma coisa mais, descarregar as suas frustrações, perfeito, dirige. Alguém disse descontrole emocional. Sim. Não nos esqueçamos, estamos a falar de uma intenção positiva. Um descontrole emocional não é bem uma intenção positiva. Pode ser evitar Isso. esse controle emocional, ou seja, evitar que a coisa seja ainda pior. Ó Dini, se for assim, fale logo, não ponha a mão no ar, ligue aí o seu micro. Boa noite a todos, desculpe um pequeno atraso Faz mal, Dini, no princípio da aula. Só por dizer o seguinte, eu estava aqui a pensar, e portanto pode ser uma pessoa em que a situação ele esteja a ficar magoado, nem que seja com exemplos anteriores, e estava a tentar dar um nome a essa tal intenção positiva, o mais que não seja é a pessoa estar a reviver momentos passados que seja um trigger que o faça disparar aquele levantar de voz, e se calhar a intenção positiva é não passar outra vez pelo sofrimento que passou anteriormente, digo eu. Pronto, perfeito, evitar sofrimento, perfeito. Então agora vou voltar aqui e vou pegar... Já agora peço desculpa. Sim, tá. O às vezes falar alto pode ser uma questão de entusiasmo num tema que nós estamos tão emocionados então, que acabamos por, naquela erupção do momento, acabar por levantar um bocado a voz, tal é a emoção e a satisfação com que estamos a expor essa situação. E já agora, peço desculpa, mas permitam-me fazer uma ressalva. Muitas das vezes, negativo ou positivamente, as pessoas pensam no tom da voz, mas não pensam no conteúdo
que a expressão, a frase ou aquilo que se diz tem. E muitas das vezes é bem pior falar baixinho e atingir as pessoas, entre aspas, Verdade, verdade. calmamente, do que às vezes, em desespero, e mesmo que em desespero, e agora de uma forma positiva, dizer basta, não aguento, ou coisa do género. Certo. E peço desculpa por este Não, momento. não peça desculpa, Muito foi um obrigada. contributo excepcional. Nós não Obrigada. vamos abarcar aqui tudo o que é o edifício da PNL, mas a Carmo acabou de dar uma informação valiosa para vocês terem uma ideia, numa interação entre duas pessoas, as palavras, aquilo que é dito do ponto de vista verbal, só vale 7%, Carmo, só 7%. O tom da nossa voz vale 38%. E a nossa fisiologia, o corpo, vale 55%. Então isto significa, por exemplo, que se eu agora disser que estou muito feliz por estar aqui convosco, estou mesmo contente, estou a adorar esta aula, estou mesmo muito feliz. Ou então posso dizer-vos que estou a odiar esta aula, já estou farta de vocês, ainda agora comecei. Vocês vão se prender a quê? Não é? Vocês vão se prender às palavras ou ao tom? Ao tom. É por isso, Carmo, que muitas vezes os tons provocam mais estragos do que as palavras, não é? Porque o cérebro humano e a nossa percepção é mais agarrada pelo tom do que pelo conteúdo. As palavras são importantes, mas são 7% do processo de comunicação. Só 7%. Paula, eu peço imensa desculpa e quem sou eu para estar a dizer uma coisa destas relativamente à Paula, mas, bom, apesar de eu conhecer o tema bastante bem e trabalhar não só com isto como com outras coisas, mas às vezes há conceitos que nós estabelecemos como corretos e às vezes fogem um bocadinho daquilo que está realmente correto. E a verdade é que se pensar, por exemplo, naquilo que é o sofrimento de uma pessoa que é agredida, quer dizer, é agredida, sim, por um passivo agressivo, vai perceber que se calhar não é bem assim. Portanto, se calhar às vezes também reformular um bocadinho todas estas coisas, porque quando nós entramos neste tema e quando entramos nas terapias enfim, que suportam este e outros temas, percebemos que só um isolado talvez não seja a base de tudo. Porque a verdade é que nem sempre as coisas são assim. E se experimentar falar com uma pessoa dessas, por exemplo, eu podia lhe dar aqui uma série de exemplos. Carmo, já falei com algumas e eu acho que aquilo que nós estamos a dizer não é necessariamente antagónico, ok? Sim. Coisa, não é? Uma coisa são os estudos abstratos que valem o que valem e que são estudos feitos a amostras grandes e que depois trazem estas respostas percentuais. E outra coisa são situações específicas e eu percebo perfeitamente os contextos de violência doméstica, já trabalhei com muitas clientes nesses contextos. Aliás, quando eu estive a fazer a minha tese de doutoramento, fiz uma investigação sobre vítimas de violência doméstica. E, portanto, é um tema até que eu conheço relativamente bem. Estou de acordo consigo e acho que não vale a pena estarmos aqui a continuar, mas eu estou de acordo consigo. No entanto, salvaguardando que os estudos são importantes para nós também e nos tendo conceitos que orientem a nossa reflexão e o nosso pensamento, ok? Bom, deixem-me voltar aqui só à questão da Irene. Irene, mesmo que matemos uma pessoa, é uma atitude positiva? É preciso clarificar uma coisa. Não é uma atitude, é uma intenção. Não vamos confundir. A atitude matar é condenável. Até, não é só socialmente, é juridicamente. Quem mata o comportamento. É? O comportamento matar é socialmente e juridicamente condenável. Ponto final. Agora, quem mata pode ter a sua intenção ao matar, pode ser uma intenção positiva para si. Vou-vos dar um exemplo rápido. Imaginem um senhor idoso de 80 anos, foi militar a vida toda, um homem exemplar, uma pessoa excepcional do ponto de vista familiar, do ponto de vista profissional, como cidadão,
como vizinho, um homem com uma conduta irrepreensível, de quem todas as pessoas gostam e a quem toda a gente admira. Agora imaginem que este senhor de 80 anos tem uma neta de 20 que é violada, que é abusada. E o homem, louco de raiva e possuído de ódio por quem ousou fazer mal à sua menina, pega na sua arma, que ainda tinha lá em casa, vai direito ao agressor e dá-lhe um tiro. Vamos só perceber o conceito de intenção positiva. Qual é que pode ser a intenção deste senhor idoso ao matar o agressor da sua neta? Qual é que pode ser a intenção dele? Digam, por favor. Micros abertos. Completamente Limpar a sobre sociedade. Irene, diga. perdeu Mais o a ninguém. controle. Ele ficou de tal maneira ofuscado, a racionalidade dele e a consciência dele ficou de tal maneira ofuscada que ele perdeu o controle. Não. Qual é a A intenção? intenção pode ser Intenção é que ele não Pode ser proteção. Intenção pode ser o quê? Proteção. Proteção. Isabel, proteção de quê, já agora, para ser mais claro? Neste caso, para não voltar a acontecer, Bem, tanto com a neta como com outra pessoa. muito bem. Ele pode ter uma E não intenção. estamos aqui a discutir se é correto ou se não é correto. Exatamente. Não é essa mesmo. É que nós, não, como o Jorge disse há pouco, nós não estamos a valorizar, nenhum de nós está a dizer se o comportamento é correto ou incorreto. Não é isso que está em causa. Nós estamos a ir muito além disso. Estamos a tentar perceber o que é que pode ter levado aquele ser humano a cometer aquilo. Estamos a ser empáticos em relação àquela pessoa. Qual é que pode ter sido a motivação que fez com que aquela pessoa fizesse aquilo? E isso é que é a intenção. E quando se fala em intenção positiva, é preciso também não confundir. A intenção positiva é sempre para o próprio, não é para os outros. Só a pessoa que comete, que tem o comportamento, é que tem a intenção positiva. Ninguém está a dizer que o comportamento é positivo, está bem? A intenção é que pode ser positiva. E neste caso a intenção podia ser livrar a sociedade deste tipo de agressores, podia ser defender a honra da sua neta, podia ser manifestar, sei lá, tantas outras coisas, não é? Nós não sabemos, só a própria que conhece as suas intenções. Mas é só para nós percebermos que aqui não há juízo de valores em relação ao comportamento. A única coisa que nós procuramos é perceber as motivações intrínsecas por detrás do comportamento. Ficou claro? É que este Ficou, conceito é Paula. um conceito... Obrigada pela explicação. Ficou assim. Um conceito importantíssimo na PNL. Eu sou desafiada todos os dias, eu e nós todos, a não reagirmos ao comportamento. Chega alguém ao pé de mim e grita: mas lá, pá, não despacha-te. Estamos na fila do supermercado e vem alguém por trás: pá, despacha, está aí na conversa. Qual é o nosso primeiro ímpeto? É reagir logo da mesma forma. Reagir. E a PNL diz: calma, respira, contas até 3 e tenta perceber o que é que está a acontecer na vida daquela pessoa que faz com que ela tenha este comportamento em relação a ti. Tenta perceber quais serão as motivações que levam aquela pessoa a ter um comportamento destes contigo na fila de supermercado. E pode ser alguém que está muito frustrado na sua vida, que não tem uma única hipótese na vida que tem de se afirmar enquanto ser humano, de fazer valer alguma forma de poder ou de autoridade. Pode ser alguém que não é visto por ninguém, então ali tem uma possibilidade de ser visto. Faço-me entender então. Então é só isto, não quero avançar muito mais, Rui, embora lá, senão já desembrulho o embrulho todo. Vamos a isto. Já falámos um bocadinho sobre isto, né? Mas podes continuar já agora só para pegar nos conceitos. Não queres? Posso fazer? Para lá. A Paula já falou muito nisto, não é? Enquanto dávamos estes exemplos, e especialmente este último exemplo que a Irene lançou, que é excelente para nós, quando pegamos nestes exemplos mais extremos, nós percebemos verdadeiramente que em todos os comportamentos nós podemos ir mais fundo e podemos identificar uma intenção positiva para quem o pratica, ok? Com estes exemplos extremos nós conseguimos sempre compreender isto. É óbvio que continuam a haver comportamentos que são completamente indesejáveis, que são completamente contra tudo o que diz que é o funcionamento enquanto sociedade. Aí concordamos todos. Mas quando nós conseguimos distanciar-nos do julgar, e aqui o tópico 3, não é? Quando nós conseguimos distanciar-nos de julgar o comportamento do outro, nós vamos para o tópico 2, conseguimos estar mais perto de compreender o que é que verdadeiramente está por detrás deste comportamento, o que é que está a motivar aquela pessoa
a comportar-se como se comporta. E quando nós conseguimos oferecer esta compreensão e estar no nosso lugar de compreender o outro, nós criamos um espaço, criamos um local onde se cria empatia. E esta empatia vai permitir que haja uma maior conexão, vai permitir que nós não dizemos ao outro, olha, isto que tu estás a fazer não está bem, mas vai permitir que na relação, no espaço onde ocorre a relação, haja ali uma troca qualquer de informação que pode até ser de um nível inconsciente, mas que diga ao outro que este comportamento não é o melhor comportamento que ele está a ter. E que há um milhar ou milhões de outros comportamentos que ele pode ter e que vão de acordo à intenção que ele tem. Ok? É sobre isto que... E é por isso que nós colocamos aqui estes 3 conceitos: empatia, compreensão, não julgamento. Isto também vem muito da psicologia, não é? Carl Rogers, o fundador da psicologia humanista, diz que em relação, se a pessoa se sentir compreendida, se a pessoa se sentir não julgada, e quando falamos em relação não tem de ser necessariamente relações amorosas, ok? Tudo o que é relação humana, uma pessoa em contacto com outra pessoa. Quando a pessoa se sente não julgada, quando a pessoa se sente compreendida, quando existe empatia, as relações vão para um nível muito, muito superior. As relações tornam-se muito mais positivas para as pessoas, muito mais empoderadoras para as pessoas. Ok? E foi por isso que Rui, nós... Diga. Rui, posso só... eu interpreto desta forma: sempre que alguém tem um comportamento neste caso, o que estávamos a falar, de matar, de ofender, seja o que for, é alguém que está ferido. Portanto, quem está a falar ali não é a essência da pessoa, mas sim a dor que ela acarreta. E lá está, quando nós entramos num julgamento, não conseguimos ser empáticos. E se nós fizermos essa análise na nossa vida, felizmente, se calhar todos nós que estamos aqui nunca passámos por esses casos extremos, felizmente, mas eu acho que todos nós, seres humanos, se alimentarmos esses pensamentos negativos, essa negatividade, qualquer um de nós pode conseguir fazer isso. Portanto, a base para mim é realmente nós trabalharmos no nosso interior os pensamentos positivos, a positividade e o não julgamento, a empatia pelo ser humano e realmente, como vocês disseram, olhar para o ser humano nos olhos e dizer o que é que moveu este ser a ter esta atitude, seja ela qual for. Porque eu não estava a conseguir escrever no chat. É dessa forma que eu vejo estas situações. Muito bem, Isabel, muito bem. Obrigada por esse comentário. É sobre isto, não é? Só fazer aqui uma pequena ressalva e dizer que eu concordo com quase tudo o que disse, menos com o sempre que alguém faz um destes comportamentos, pode ter ali uma ferida que não está resolvida. Eu vou só dizer que não acredito que seja sempre, mas que certamente haverão muitas situações onde é esse o caso. Sim, alguém que passou por uma experiência negativa anterior, que lhe deu uma qualquer bagagem, não é? E que, por fuga a uma repetição de uma experiência semelhante a essa, a pessoa tem os comportamentos que tem para evitar repetir essas experiências com uma carga muito negativa. Nós às vezes usamos a expressão para evitar repetir esse acontecimento emocionalmente significativo. Ok? E sim, eu concordo, claro que sim. Muitas das vezes, quando existe um comportamento que é reprovável, seja por nós, seja pela sociedade, seja por quem for, a primeira coisa que nós tendencialmente fazemos enquanto humanos é reprovar o comportamento, é julgar o comportamento. E atenção, malta, nós não estamos aqui a dizer que nós somos agora uns gurus e isto nunca na vida mais acontece. Não é de todo isso, porque nós continuamos a ser humanos e continuamos a ter, às vezes, comportamentos instintivos, tal como todas as pessoas, ok? Só que agora temos um pouco mais consciência no momento em que estamos a ter esses comportamentos, em que estamos a ter esses pensamentos, ok? E nesse momento em que temos consciência e pensamos, ok, estou a julgar, aí temos a escolha de fazer diferente. E muitas das vezes nós usamos este exemplo e esta palavra em PNL, escolha. A PNL dá-nos escolha para fazer diferente. Quando o que nós fazemos não é o melhor para nós nem para os outros, ok? É um bocadinho sobre isto. E foi por isso que nós quisemos trazer estes 3 conceitos, porque acreditamos que verdadeiramente que
integrar este pressuposto de todo o comportamento tem, na sua origem, uma intenção positiva para o próprio, permite-nos estar em relação de uma forma muito mais positiva, de uma forma muito mais agregadora e de uma forma muito mais humana, por assim dizer. Ok? Eu, se fosse possível, queria só fazer uma ressalva, porque ficou, ainda há bocadinho outra senhora tinha falado, desculpe, não me lembrar o nome, que é o seguinte: a intenção positiva, eu salientava, ou então se calhar também já o disseram e eu não me apercebi, que é a intenção positiva para a própria pessoa que o pratica. Isto porquê? Porque o ato em si pode ser muito mal visto pela sociedade em todo o caso. Por exemplo, eu tenho um relacionamento, eu discuto com a minha esposa, não dou dinheiro para casa. Claro que isso, intenção positiva não tem nenhuma, mas para mim, e é um ato condenável, mas para mim pode ter a intenção positiva de estar a desviar dinheiro para o outro lado ou para qualquer outro tipo de vício. Isto é, a intenção é positiva para a própria pessoa. Portanto, generalizando, quem me está a ouvir diz assim, isso nunca pode ter uma intenção positiva, no geral nunca tem uma intenção positiva, mas para a própria pessoa que o pratica, esse próprio comportamento, esse sim consegue ter a intenção positiva. Claro que não é correta, mas para a própria pessoa tem essa própria intenção positiva. Era só isso que eu queria referir. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Bom, aqui brevemente alguns conceitos que são importantes de mencionar quando falamos nesta coisa de comportamentos, de intenção positiva. Então, rapidamente, porque lá está, isto são conceitos, são coisas que vocês podem encontrar em livros de psicologia, em livros de PNL, etc. Portanto, também não vamos estar aqui muito à volta disto, mas é só para definirmos algumas coisas. E há bocado alguém dizia: a atitude de quem mata não é uma atitude correta. E eu fiz logo a ressalva comportamento, porque atitude é o que está aqui dentro. Nós não vemos atitudes no mundo. Quando nós às vezes usamos a expressão não gostei dessa atitude, cientificamente, teoricamente, não é uma expressão correta, porque o que nós vemos no mundo, o que nós vemos as outras pessoas a fazerem são comportamentos. As atitudes, é como está aqui dito, são as predisposições mentais ou emocionais que influenciam a forma como nós percebemos e comportamos-nos no mundo, ok? E as nossas atitudes são compostas por muita informação. Crenças, valores, sentimentos, a forma como nós percepcionamos o mundo, como falámos na primeira aula, portanto, a atenção para onde vai. Portanto, há aqui muitas variáveis que influenciam as nossas atitudes. Mas, assim, de uma forma geral, as atitudes são o que estão aqui dentro que nos fazem comportar-nos de uma determinada forma, ok? E aí vem o conceito de comportamento. E agora sim, comportamentos é o que nós vemos, são as ações observáveis, ok? E os comportamentos resultam, na maior parte das vezes, numa combinação das atitudes das pessoas, ok? E as atitudes são tudo o que nós vimos anteriormente. Algo muito interessante para a PNL é o que está aqui escrito. A PNL acredita verdadeiramente, e não só a PNL, naturalmente, uma das vertentes da psicologia, cognitiva ou comportamental, também trabalha neste sentido. Portanto, a PNL acredita que todos os comportamentos podem ser alterados quando nós trabalharmos o estado mental, o estado emocional ou as crenças que estão subjacentes a estes comportamentos. Ok? Portanto, quando nós temos um comportamento, e atenção, isto acontece-nos a todos nós temos comportamentos por vezes com os quais não nos identificamos. Eu de vez em quando ainda dou uma buzinadela no trânsito e penso para mim, fogo, mas o que é isto, não é? Já trabalhaste tanto sobre isto e ainda repetes este padrão. Ok? E todos nós temos isto na nossa vida. Nós não somos máquinas, não somos seres perfeitos, continuamos a ser humanos e por vezes as nossas emoções têm muito mais peso do que a nossa cognição. Ok? Então, efetivamente, o comportamento é alterável, mas nunca a 100%, porque nós nunca vamos deixar de ser pessoas. Okay? Mas lá está, temos mais consciência quando estamos a repetir um comportamento que não é o comportamento que queremos, que não nos leva a aproximar-nos da nossa intenção. E por fim, o conceito de intenção positiva, e aqui para aproveitar
o comentário do Diniz. A intenção positiva é o propósito ou a motivação intrínseca, interior, subjetiva a cada humano, ok? Na maior parte das vezes inconsciente, que direciona o comportamento. Ok? É a forma, é o que leva uma pessoa a agir de uma determinada forma. Ok? Se houver alguma pergunta, se quiserem fazer algum comentário, sintam-se sempre à vontade, ok? Paula, Ok, então prossigamos. Eu acho que o conceito de intenção positiva já vai ficando mais ou menos integrado, então agora vamos praticar, está bem? Vamos praticar. E praticar como? Eu quero que vocês olhem para esta foto, não é? E que me digam qual ou quais poderão ser as intenções positivas que levam os pais a ralhar, a gritar ou até mesmo a bater num filho, numa filha. O que é que vos parece? Pode ser querer ensinar, não é? Ensinar. Mas eu parto de um princípio. Sem mais, só quero a intenção positiva agora. Agora só quero Ok. ensinar. sem julgamentos. Sem julgamentos. Ensinar, não estamos a julgar se é bom ou se é mau. Sim. Só qual é a intenção que pode levar um pai ou uma mãe a gritar com o filho, a ralhar com o filho, a bater no filho. Mais. Ensinar, mais. Não há mais? Escrevam, ativem os micros, malta. Bora lá participar. Vocês já sabem que nós aqui promovemos Ok. A intenção pode ser educar. educar, melhorar comportamentos. melhorar Eu comportamentos, nisso, agora é que dei por ti. Respeito, ok. Educar, respeito à autoridade, é o comentário da Eunice. respeito, ok. Castigar, olha, houve ali um castigar. Acham que castigar é uma intenção positiva? Esse não serve, está bem? Castigar não está dentro do conceito que estamos aqui a explorar. Nós aqui estamos a explorar o que é que de bom dentro de nós, uma intenção boa que pode gerar um ato que não é assim tão bom ou que até é condenável, mas a intenção em si é boa. Preparar o filho para a vida, ok, então temos aqui já vários. Ensinar, educar, impor respeito, impor autoridade, preparar o filho para a vida, porque nem sempre as coisas vão acontecer como os filhos querem. Muito bem. Isto tudo são intenções positivas. Porquê é que em PNL este conceito é tão importante e porquê é que as pessoas que trabalham com PNL e que aprendem muito de PNL percebem que este conceito é vital para nós conseguirmos mudar qualquer coisa em nós? Então, imaginem que estes pais aprendem PNL e percebem que têm uma intenção de educar, mas que estão a levar essa intenção à prática de uma forma que não é boa ou que não está a surtir efeito na própria criança. Ou que é condenável socialmente, uma série de... Ou seja, os pais tomam consciência de que aquela não é a forma. A PNL convida-nos, a todos, a perceber que às vezes temos intenções positivas que não se manifestam no mundo em comportamentos que são os melhores. E quando nós conseguimos perceber ou descobrir a intenção positiva por detrás dos nossos comportamentos, nós ficamos aptos a encontrar comportamentos alternativos que satisfaçam a mesma intenção positiva. Então, se a intenção positiva aqui é educar, aquilo que eu vou perguntar a estes pais que estiverem a trabalhar comigo é: que outras formas de educar é que vocês conhecem que se calhar sejam melhores para todos, para vocês, para a criança, que produzam resultados mais positivos, porque esta forma de educar se calhar não está a gerar os resultados que vocês querem. Então é tudo sobre identificar a intenção positiva e depois ir à procura de outros comportamentos, portanto chamamos-lhes comportamentos alternativos, mas que satisfaçam essa intenção positiva. O chefe que grita com o seu colaborador, provavelmente a sua intenção positiva é manifestar autoridade, manifestar poder, não está a ser visto, não está a ser ouvido. Quando ele descobre, se ele descobrir que intenção positiva é que ele tem, ele pode tentar ensaiar outros comportamentos
que lhe deem essa sensação de que tem poder, sem que isso se manifeste através de atos que são socialmente mais condenáveis. Estamos bem até aqui? O conceito ficou mais ou menos bem Ou que integrado? causem sofrimento aos outros, não é? E às vezes até ao próprio, não é? E até ao próprio. Certo. Muito bem. Posso fazer uma pequena pergunta? Claro, claro que sim. Algumas das nossas atitudes vêm do nosso inconsciente. Certo. Como é que se pode trabalhar o inconsciente de modo a alterar as nossas atitudes? Ok. Isso é o que nós fazemos, por exemplo, numa certificação de PNL, Jorge. É começar a perceber, com o tipo de exercícios que os participantes vão fazendo, é possível identificar padrões de comportamento, ou seja, formas de nos comportarmos em determinadas situações que são sempre daquele tipo, daquela natureza. Quando nós conseguimos identificar um padrão de comportamento que não é positivo para nós, que nos está a trazer sofrimento, a consciência do padrão é o passo mais importante, o primeiro e o mais gigantesco para gerar a mudança. Porquê? Porque eu, quando tomo consciência, deixo de estar numa fase que nós chamamos de incompetência inconsciente, que é quando eu não sei o que é que se está a passar comigo e também não sei como é que resolvo aquilo. Eu só ajo por instinto. Mas no momento em que eu gero consciência sobre um padrão meu, eu começo a conseguir definir um conjunto de formas alternativas de me comportar no mundo. E depois vem uma fase que é bastante dura e desafiadora, mas que é crítica para nós mudarmos, que é a fase da competência consciente, que é quando eu já sei o que não quero e sei o que quero em vez daquilo, mas instintivamente continua a vir o comportamento antigo. E é, cada vez que ele vem, eu vou gerando mais e mais consciência, e com o tempo o meu gerar de confiança é cada vez mais, de consciência é cada vez mais cedo. E vai haver uma altura em que está para sair o comportamento e de repente eu digo, não quero isto. E eu já sei uma série de comportamentos alternativos que vou ter que ensaiar durante muito tempo, porque depois vem a fase da prática, não é? Vem a fase da repetição dos novos comportamentos. Até que eles se tornem de novo até que eles se tornem um novo hábito. A neurociência já nos disse que temos uma coisa que é a neuroplasticidade, é possível mudar comportamentos, mas para que eles mudem, nós temos que percorrer muitas vezes a mesma estrada. Então, agora vou usar aqui uma metáfora. Imaginem que o comportamento que eu quero mudar é o caminho que eu levo para casa todos os dias. Vou admitir que todos nós temos carro, conduzimos e que usamos uma determinada estrada, um determinado caminho, um determinado trajeto para ir para casa. Mas eu agora quero mudar isso, porque de repente isso já não me faz bem. Estou a usar uma metáfora, está bem? E quero começar a usar outro trajeto, outro caminho para chegar a casa. Então, nos primeiros dias, eu vou ter que estar muito atenta a tudo. Agora vira à esquerda, agora vira à direita, agora está ali naquela esquina, agora na rotunda sai na segunda. Porquê? Porque isto ainda não está enraizado em mim. Então eu vou ter que estar alerta sobre mim própria, ou seja, na fase da competência consciente, a nossa terceira aula vai ser sobre isto, para que eu possa, de uma forma consistente e reiterada, ir introduzindo os novos comportamentos na minha vida até que eles se tornem uma segunda pele, não é? Porque com a prática é isso que acontece. Deixa-me só acrescentar uma coisa aí a essa explicação que foi maravilhosa, mas eu acho que pode ser. Era José, não era? Jorge, eu acho que também para aproveitar esta explicação da Paula, a PNL traz-nos um conjunto de técnicas que nos vão levar a refletir sobre comportamentos, sobre atitudes, sobre pensamentos, sobre valores, sobre crenças. E ao refletirmos constantemente sobre estas coisas, é como se nós estivéssemos a mergulhar na nossa cognição, a mergulhar na nossa psique. E no nosso inconsciente. E algumas coisas que estavam inconscientes começam a tornar-se conscientes. Porque elas só são inconscientes porque nós nunca pensámos muito sobre elas, nunca refletimos muito sobre elas. E então, à medida que vamos refletindo um bocadinho mais sobre todas estas coisas, crenças, valores, comportamentos, etc., algumas destes padrões vão se tornando conscientes e a partir daí é quando nós conseguimos efetivamente começar o processo de mudança. Porque se nós andarmos agora falta uma palavra, mas nesta loucura que é o nosso dia-a-dia, com tudo a acontecer e é levar os miúdos à escola, é ir para o trabalho, no trabalho estou sempre a receber e-mails e chamadas e a ter de fazer coisas e depois ir buscar os miúdos, ir para casa fazer jantar,
nós acabamos por não dar tempo nem espaço para refletirmos sobre nós e sobre o que nos acontece. E é só quando nós temos esse tempo e esse espaço para nos dar a nós essa possibilidade de pensarmos sobre nós, de refletirmos sobre nós, de percebermos-nos, começam a saltitar estes pequenos padrões, estas pequenas coisas que não nos fazem tão bem, e é a partir daí que nós conseguimos depois trabalhar para o futuro. Uma excelente pergunta, obrigado. Obrigado, eu. São estas perguntas que nós adoramos, malta, porque isto é levar a PNL para a vida, para a prática, como é que as coisas acontecem, não é? Porque estamos aqui a falar de conceitos e a falar de tópicos e de coisas bonitas no papel, mas e na vida? Como é que, na verdade, qual é a utilidade disto para a vida, não é? Boa, muito bem. Então, Rui, desculpa lá, então só mais uma pergunta. Bora. Foi um conceito, eu li um livro, eu tenho feito bastante leitura, e li um livro, Christian Grau-Martinet, que aquilo é coaching com PNL, e vi lá um exemplo bastante, que é só um exemplo, depois transportei aquele círculo repartido em 3, até para o caso de adições. Isto porquê? Porque no caso das adições as mentes não são sugestionáveis. Isto é difícil entrar num momento, pôr ali insights por causa das dependências. E esse livro tinha lá uma circunferência em que, como a mente não é sugestionável devido à dependência de substâncias, que pode-se modificar comportamentos mentais, começando pela parte... portanto, pode-se modificar a mente, começando pela parte comportamental, isto é, pela parte física. Sim, sim. Momentaneamente eu sei que, olha, eu não vou ter aqui um cinzeiro aqui ao pé de mim, esta noite não o trago para aqui. Alterando aquelas pequenas partes comportamentais, ao longo do tempo eu vou alterar também a minha mentalidade. Isto é, começar do lado do comportamento e não da parte mental. Não sei se estou aqui a dizer alguma incongruência, mas de tudo. Era só. Perfeito. É isso mesmo. Ok, Rui. Avançamos, são 20 para as 10 hoje, não vamos sair daqui às 11 e tal, como no último dia. Hoje acabamos às 10, bora. Tentar ser mais objetivos. Então, vamos fazer agora aqui também este exercício para consolidar, não é? O conceito está cá, está a começar a ficar, mas eu quero que ele fique estabilizado dentro de vocês e que seja algo que daqui para a frente seja algo que vocês não tenham dúvidas sobre o que é a intenção positiva. Nós queremos, eu e o Rui. Então, vamos desafiar-vos a irmos à procura de intenções positivas em comportamentos que normalmente são percepcionados socialmente como negativos, está bem? Aquilo que nós dizíamos há pouco, agora aqui este socialmente percepcionados é um juízo de valor, não é? Mas é isso que queremos agora. São comportamentos que normalmente, do ponto de vista social, não são muito bem aceitos, mas o nosso desafio é irmos além disso e irmos à procura da intenção positiva. Rui, podes passar o primeiro, por favor? Então, procrastinação. Procrastinar. Quem nunca, não é? Quem nunca? Procrastinar. Ok, então digam-me lá, para já, qual é o comportamento de quem procrastina? É o deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Ok, deixar para amanhã. Mais, quem é que disse? Ouvi outra coisa, mas que não ouvi. Estava eu a dizer adiar, que vai bater na mesma... Perfeito, isso mesmo. Adiar, deixar para amanhã. Muito bem. E para vocês, qual é que pode ser a intenção positiva por detrás do comportamento de procrastinação? O que é que vocês acham? Descansar. Não ouvi? Descansar. Descansar. Muito bem, descansar. Evitar a ansiedade, não é? Descansar, ok? Mais. Relax. Relax, ok. E mais? Pensar a situação, tendo mais tempo para ponderar a resposta. Ok, quem quer mais tempo para ponderar verdadeiramente esconde o medo de quê? De falhar. Fazer, não é? Estão a ver quando nós vamos camada após camada, não é? Eu quero mais tempo, eu preciso mais tempo, eu preciso mais informação. Este tipo de padrão é o padrão de alguém que tem medo de falhar. E, portanto, quer a informação toda para garantir que faz tudo bem, não é? Como se isso fosse possível. Muito bem, medo de falhar. Mais. A Patrícia diz pensar com mais clareza no dia seguinte.
por exemplo. Está alinhado com... Está alinhado com isto, não é? Eu quero pensar com mais clareza, que é para evitar ao mínimo o risco de haver aqui algum erro, não é? Ok, e mais, além deste não falhar... Fazer alguma coisa que lhe dê mais prazer, sem ser Por o isso. trabalho. Por exemplo, muito bem. Ou seja, pode ser um trabalho que não me dê prazer nenhum e, portanto, eu estou a tentar evitar esta dor e procurando, ok, algo que me dê mais prazer. Muito bem. Dopamina, prazer imediato. Dopamina, prazer imediato. Oh, Rui, se calhar Bora. sim, se calhar podes pôr aí já, temos de Dedicar mais tempo a outra coisa. Isso mesmo, Eunice, exato. Ok, então vamos lá. Que intenções positivas, isto são algumas que nós colocamos aqui, mas que estão muito alinhadas com o que vocês disseram. Não falhar, não sentir medo, o medo de falhar, sentir segurança, enquanto eu tiver tempo para investigar, eu estou seguro, o problema é quando eu tenho que fazer a coisa e mostrá-la, não é? Procurar fugir a stressores, a coisas que me causam stress, desconforto, e evitar a ansiedade muitas vezes gerada por uma tarefa difícil ou uma tarefa que eu não estou tão habituada a fazer, ok? Então, lá está. Temos um colaborador, temos um colega de trabalho que está sempre a procrastinar. Qual é a tendência da maior parte dos humanos? Oh, você não fazes nada, deixas sempre tudo para amanhã. A nossa tendência é esta, não é? Apontar dedos. E a PNL faz-nos fazer assim, não apontes. Se tu queres ter relações de mais qualidade com as pessoas, vê se és capaz de ir além dos teus preconceitos, dos teus juízos de valor, dos teus julgamentos. Vê se consegues ver verdadeiramente para dentro do outro e compreender o outro. E compreender as motivações do outro, aquilo que leva o outro a agir. Porque aí sim estarás verdadeiramente a conectar-te de humano para humano. Porque quando nós apontamos o dedo aos outros é como se nós fôssemos infalíveis, não é? É como se nós fôssemos Deus e tivéssemos esta possibilidade de apontar. E quando nós assumimos a nossa fragilidade e aceitamos também as dos outros, as nossas relações tornam-se têm muito mais qualidade. E PNL é muito sobre isto, é melhorar todas as nossas relações e transformá-las em relações de muito mais qualidade. Todas, as familiares, as profissionais, as sociais, todas. Nós ganhamos distância, amplitude em relação às coisas. Conseguirmos ir além do óbvio. E isso é mesmo muito importante. Ok, Rui, segunda, por favor. Raiva ou agressão verbal? O que é que pode ser um comportamento de raiva ou de agressão verbal? PNL é vida no chat. PNL é vida, olha, eu também acho, não é? Afirmação. Eu tenho um amigo brasileiro, desculpem, não resisto, que diz que a PNL devia ser injetada na veia. Portanto, é isso, PNL é vida, não é? Helena Mel diz... Afirmação, estava eu a dizer o comportamento, a intenção positiva seria... isso já é intenção. Vamos ao comportamento pode ser gritar. Isso. Por exemplo, gritar. Exato, por exemplo, levantar a voz, como dissemos há pouco. Exatamente. Então, bora lá agora a intenção. Qual é que pode ser a intenção de manifestar este comportamento de raiva? Agora sim, Helena. Afirmação. Boa. Afirmação. Mais. Aqui a intenção positiva também pode ser querer puxar, neste caso, pelo atleta. Mas voltamos outra vez àquilo que eu ia dizer há bocado. Não é da melhor forma, a meu ver, porque sempre que nós levantamos a voz, nós não somos ouvidos. Ok, a intenção positiva aqui pode ser motivar de uma forma mais dura, não é? Ok, muito bem. Não estamos a fazer o julgamento do comportamento agora, não é? É só da intenção positiva, muito bem. Mais coisas, mais coisas. Conseguir silêncio. Gritar para que os outros calem. Gritar, se calhar, para que os outros ouçam, ou gritar para que os outros se calem, muito bem, ok. Terapia de choque no chat. Terapia de choque, pois, é aquilo que estávamos a dizer antes, não é? Terapia de choque. Ok, Rui, se calhar... Se forem ao Tony Robbins para deixar de fumar, é uma das estratégias que ele utiliza. Exatamente, e se forem ao Richard Bandler ainda podem levar um estalo, que ele às vezes dá às pessoas. A sério. O Richard Bandler e o John Grinder foram os criadores da PNL, são pessoas muito sui generis, nascidas nos anos 70, na loucura dos hippies e de outras coisas que se faziam muito na altura, e portanto tem assim uma forma muito sui generis de estar na vida. Ok, então, a raiva, este comportamento de raiva, de gritar,
pode ter como intenção positiva. Estas são algumas, nós não esgotamos tudo o que podem ser intenções naturalmente, mas evitar algo ou proteger-se de se sentir vulnerável, às vezes quando nós nos sentimos aflitos pode haver aqui um mecanismo de defesa que é o grito também, a imposição de respeito, o desejo de se fazer ouvir, muito bem, intimidar o outro para nosso próprio benefício, certo? E aqui a intenção positiva é o meu benefício. Exatamente. Isso mesmo. Ok, Rui, podes passar à próxima, por favor? E esta, que é tão gira e que aposto que tantos de nós aqui nesta sala têm um bocado esta tendência de controle excessivo, né? De controlar tudo, planear tudo. Este comportamento de controle excessivo, como é que se manifesta? Digam lá, assim no nosso dia-a-dia. Não delegar, querer fazer tudo. Não delegar, querer fazer tudo sozinho, exatamente. E mais? E manifesta-se, por exemplo, só no trabalho? Como é que se pode manifestar? Não, em casa também, com filhos e tudo mais. E numa relação a dois, por exemplo, como é que se pode manifestar? A mandar. Não é? Mandar, querer controlar. Não deixar o outro ser o outro, não é? Isso, querer sempre a perguntar. aspectos da relação, não é? Boa. Ok, isso mesmo, muito bem. Então agora vamos lá tentar investigar que intenções positivas é que podem estar por detrás de um comportamento de controle. O que é que vos parece? Em relação, pode ser, por exemplo, proteção também. Por exemplo, proteção de quê? Diga lá. Essa é muito Por exemplo, com os filhos, quando eles começam a sair, na idade, eu tenho um filho adolescente, okay. e eu pessoalmente, como já trabalho também no meu interior há bastante tempo, já me libertei disso, não é? Mas conheço tenho muitas amigas minhas em que é um controle excessivo. Os miúdos saem de casa, entretanto já estão a ligar. Portanto, nem dão espaço para que o jovem saia e seja ele. Não é? Isso, acho que a intenção positiva a intenção delas é positiva, proteger, só que está no exagero, o que acaba por fazer o contrário. Isabel, vamos só ficar na intenção positiva, ok? A Isabel tem uma tendência de ir logo. De dizer logo tudo. Ok, intenção positiva, muito bem. A Ana no chat temos de voltar ali, porque a Ana está a dar 2 exemplos que não são bem intenções positivas, não é? Ok. A intenção positiva pode ser ocultar a insegurança, não é? Pode ser uma pessoa muito insegura que com o controle se sinta mais segura. É precisamente o oposto do que aqui está, não é? Ok? E mais coisas, digam lá. Não falhar. Não falhar, garantir que corre tudo bem. Se eu não falhar, não sou criticado, não sou posto em causa, não é? Ok, Rui, podes pôr. Ok, já está. Então, algumas intenções positivas deste comportamento: garantir que não existem falhas ou críticas por parte dos outros, ser aceite. Muitas vezes há uma necessidade de ser aceite por um grupo também, e daí eu querer controlar todos os aspectos para parecer que sei tudo sobre aquele grupo, não é? Para estar preparado para tudo o que possa acontecer no grupo. Ser aceite é muito importante e tem lá de baixo o medo de não pertença. Depois estar preparado, não ser surpreendido e lá está, sentir segurança e estabilidade. Ok. Estamos bem com este conceito? Está a ficar mais fluido dentro de nós? Sim? Ok, muito bem. Rui, queres continuar? Posso continuar. Então agora, como também é nosso, como também já é nossa prática, nós gostamos de dar sempre os conceitos e depois também entregar um exercício para que vocês possam usufruir disto de alguma forma e perceber como é que isto impacta a nossa vida e como é que nós podemos começar a trabalhar no sentido de ter uma maior visão de não julgamento, ter uma maior empatia, ter uma maior compreensão, estar mais a levar mais atenção para a intenção positiva e menos para o comportamento. Então, para isso, neste primeiro exercício, nós desafiamos-vos a encontrarem, identificarem um comportamento de alguém próximo a vós, pode ser um chefe, um parceiro, um filho, um amigo, pronto, alguém próximo, e que seja normalmente percepcionado por vós como desagradável, ok? E eu vou-vos dar assim 15, 20 segundinhos para identificarem esta pessoa e o comportamento que esta pessoa pratica, que para vós normalmente é desagradável. Boa, esse é um excelente exemplo. Falta de atenção é um excelente exemplo.
Pode usar esse que é muito bom. Rui, vamos fazer assim, se calhar depois podemos usar o Jorge para fazer o exercício em voz alta, se ele estiver disponível. Claro. E os outros todos, uma vez que foi o primeiro a colaborar, não? Ok, pronto. Então, Pronto. se alguém quiser fazer de cobaia, nós podemos fazer um exercício para todos Eu ouvirem. Se não, fazem prefiro não falar do meu caso pessoal. Ok, Jorge, tudo bem. Tudo bem. E não precisamos de justificação. Para nós, sim ou não, recebemos da mesma forma. Está tudo bem, não julgamos. Ok? Eu posso ser cobaia, se quiser. Ora, quem é que é a nossa Boa, cobaia? é a Cristina. A Cristina. Ok, a Cristina. Mãozinha no ar, Cristina, para eu a ver. A Cristina Godinho. Cristina, querida Cristina, bora. Ok. Então, bora, Cristina. Está identificado? Tá. Sim, queres partilhar? Sim, é mesmo o filho, no caso, nós estamos a falar com ele e ele parece que nos está ignorando completamente. Ok, boa. Então, a pessoa é um filho e o comportamento é ignorar, é isso? Sim. Muito bem. Então, agora, desafio 2 para ti. 3 possíveis intenções positivas por detrás do comportamento do teu filho quando ele te ignora. Ele tem 8 anos. Ok. Então Mas há aí outras pode ser variáveis. simplesmente não me ouvir, Ok. porque não tem interesse naquilo que eu lhe estou a dizer. Intenções positivas para ele, portanto, não ouvir porque não tem interesse. Exato. Boa. Pode ser estar a pensar noutra coisa que não seja o que está a passar. Uhum. Não querer que eu me chateie com ele. Evitar o confronto. Boa. Evitar o confronto. Boa. Muito bem. Já tinhas feito alguma vez este exercício perante este comportamento? Não. Não? Boa. Que fixe. Agora deixa-me só fazer aqui uma pequena ressalva, e isto também é um bocadinho a minha veia da psicologia, não é? É óbvio que uma criança de 8 anos, estamos a falar daqui de umas exigências cognitivas e exigências atencionais, entre muitas outras coisas a acontecer na cognição desta criança. Portanto, não, pode ser tudo o que tu identificaste e também pode ser muitas outras coisas, ok? Mas boa. Só para fazer uma ressalva, porque isso é uma variável importante a considerar. Boa. Ok, e agora, último para ti. E tu, Cristina, o que é que tu podes mudar no teu comportamento para que geres também mudança no comportamento dele, não é? Porque nós não mudamos os outros só porque nos apetece. As pessoas só mudam verdadeiramente quando elas querem mudar. Mas os comportamentos influenciam os comportamentos dos outros, não é? Então nós podemos não mudar o outro, mas podemos escolher comportar-nos de uma outra forma que gere também um resultado diferente no outro. Rui, posso só dar aqui uma chegazinha? Podes, claro. Cristina, uma das coisas que tu disseste, a primeira, que foi a única que eu registrei, foi: não tem interesse no que eu lhe estou a dizer. E eu vou-te sugerir que pegues neste e que respondas à questão 3 a partir deste. O que é que tu podes mudar em ti para obteres uma resposta diferente por parte do teu filho? Em relação a esta questão do não tem interesse no que eu estou a dizer. Provavelmente mudar o que eu estou a dizer. Okay. Especificamente como? Dizendo de outra forma. Isso. Boa. Olhar na linguagem mais próxima da dele, não sei. Boa. Perfeito. Mais próxima do universo dele. As crianças adoram histórias, metáforas, às tantas podes passar-lhes as mensagens usando metáforas, usando histórias. É isso mesmo, Cristina. É perceber o universo dele, e se ele não tem interesse na forma como está a receber agora a informação, então, enquanto emissor da comunicação, tu tens a responsabilidade de a fazer chegar em boas condições ao receptor. Então é isto, o que é que tu podes fazer para te ajustar à tua criança e para seres eficaz na tua comunicação? Boa? Boa. Já agora só mais um comentário antes. Já lhe dou a palavra, Helena, está bem? Só para fazer aqui mais um comentário que pode ser interessante para a Cristina e para a situação da Cristina, e não só, e generalizar para os outros também. Não te esqueças daquilo que nós falámos também na primeira aula e no vídeo que a Paula colocou no grupo sobre as submodalidades.
Então, nas crianças, isto é brutal, porque as crianças percepcionam o mundo muito mais por um determinado canal do que por outros. Nós, enquanto adultos, já acabamos por nos equilibrar mais ou menos na nossa sociedade e perceber que, por vezes, temos de ouvir mais, olhar mais, sentir mais. As crianças não estão só a existir em toda a sua plenitude e em toda a sua ingenuidade. Portanto, às vezes, nós estamos a falar e esta criança precisa de outra coisa que não ouvir. Ok? Ou por vezes nós estamos a fazer por ele e ele precisa de fazer por si para aprender. Portanto, é importante nós também percebermos muito bem como é que a nossa criança está a captar o mundo e a receber a informação do mundo, porque aí permite-nos entregar também a informação alinhada com essa percepção. E uma forma muito simples de fazer isto... No próximo fim de semana a Cristina já vai saber. É verdade, é verdade. Sistema de Sim, representação porque, para responder à pergunta, o que posso mudar em mim de inscrever-me em PNL? Boa, boa, boa. Muito bem. Mas já agora, só deixar aqui um pequeno exemplo. Como é que nós podemos fazer isto para uma criança? Pedir-lhe simplesmente para descrever um copo de água em cima da mesa e estar atento à linguagem que a criança usa e à valorização que a criança dá a determinados aspectos. Boa. Obrigada. Segundo exercício. Paula, queres fazer este? Vamos lá, rapidamente então. Agora é mais desafiador ainda, não é? Agora é mais desafiador ainda. Se houver aí alguém que queira ser voluntário, diga, se não fazem o exercício internamente. Agora é cada um pensar num comportamento seu que normalmente é percepcionado como negativo pelos outros. Um comportamento, um traço de personalidade. Eu sou chato. Eu sou um traço de personalidade, um comportamento, qualquer coisa, ok? Algo que agora seja vosso e que, em regra, os outros olhem como não sendo assim muito interessante, que é percepcionado como negativo pelos outros. Tem algum voluntário para fazer isto publicamente ou não? Posso tentar fazer. Eu esqueci-me, desculpa, eu esqueci-me do comentário da Helena. Qual foi? A Bora. Helena ia dizer algo, desculpe, Helena. Vamos à Helena. E depois voltamos à Irene. Helena? Não? Pronto. É porque a Helena Mel queria dizer qualquer coisa há bocado e eu esqueci-me. Pronto. Se a Helena quiser participar, entretanto, diz qualquer coisa. Então vamos à Irene. Irene, há um comportamento seu que os outros percepcionam como sendo, assim, menos interessante? Certo. Qual é? Qual é? Quer partilhar connosco? Não gosto, é um comportamento, portanto, não gosto que a minha filha deixe o quarto dela desarrumado. E ela não gosta deste meu comportamento. Ok, esse não é um comportamento, isso é mais Uma atitude. Uma atitude, porque não é o comportamento é o da sua filha, que não arrumou o quarto, não é? E o meu comportamento perante a situação é que eu fico chateada. Pronto. Ok, então pronto. Então o comportamento é a reação que tem quando a sua filha não arruma o quarto, é isso? Certo. Muito bem, perfeito. Então o comportamento é este, uma reação negativa quando a filha não arruma o quarto. Perfeito. Rui, segunda fase. Agora vou desafiar a Irene a descobrir qual é que será a sua intenção positiva quando ralha com a sua filha porque ela não arrumou o quarto. Bora lá, vamos lá tentar descobrir que intenção positiva será. A intenção positiva será ela ter o hábito de ter o quarto dela arrumado. Ok, porque isso para si é importante. Sim. Porquê é que é importante, Irene? Porque eu gosto das coisas com ordem. Ok. E o quarto, não estando arrumado, está desordenado. Ok, muito bem. Ok, então para si a ordem é importante, a arrumação é importante e gostava de transmitir esses valores à sua filha porque são importantes para si, certo? Sim, e acho que também podem ser importantes para ela. Ok, muito bem. Que idade é que ela tem? Tem 26 anos. Se tivesse 8! Bom, uma coisa interessante que a PNL lhe ensinaria é que os valores são nossos. E nós, não é? Os valores são só nossos, cada um tem os seus próprios valores, não é? Pois. E portanto é difícil fazer dos nossos valores os valores dos outros, porque os valores são coisas muito íntimas e muito pessoais e cada um de nós valoriza coisas muito distintas. Mas bom, não interessa. Vamos admitir
que a sua filha era uma jovem de 8 anos. Não, vamos Continua a trabalhar, acho que. vamos pegar neste comportamento com a sua filha, que tem 20 e tal anos, e vamos trabalhar nisso. Ok, Rui, podes passar a terceira, por favor? Agora eu quero que a Irene pense em comportamentos alternativos que pode ter, uma vez que parece que ao longo dos 20 e tal anos da sua filha, esse seu não gerou resultados, pois não? Se calhar está na hora de abandonar esse, porque já são 20 e tal anos a provar que esse não vai levar a sua filha a arrumar o quarto. Então, não é? Então se calhar é um desgaste grande continuar a insistir numa coisa que já provou que não gera resultados. Então o desafio hoje para si, Irene, é este. Se esse é um valor tão importante para si, se gostava de alguma forma de o partilhar com a sua filha, que outros comportamentos, sim, Carla, beijinhos, obrigada pela presença, até quinta, que outros comportamentos é que a Irene acha que pode ter que satisfaçam lá mesmo essa sua intenção, ou seja, com que outros comportamentos é que sente que pode sensibilizar a sua filha para esta questão sem ser amuando e zangando-se, porque isso não está a resultar. Simplesmente não ligando, deixando, pronto. Mas esse é ecológico para si, como nós dizemos em Satisfaz a intenção? Esse satisfaz. Não, esse não satisfaz. Não. Tem que ser. Não satisfaz a intenção. Tem que ser comportamentos que satisfaçam esta sua intenção de passar estes valores à sua filha. Que outros comportamentos é que acha que podia ter? Agora normalmente zanga-se, não é? Ralha com ela ou diz qualquer coisa e zanga-se, é isso? Sim, ok. Eu vou fazer uma coisa que a Irene lembra-se de algum comportamento que podia ter diferente? Que satisfazesse a sua intenção de ordem, de arrumação? Era se calhar eu arrumar para ela ver, mas já fiz isso algumas vezes também e ela não liga. Mas esse também não satisfaz a sua intenção, porque a sua intenção é passar o valor à sua filha, não é fazer por ela. Não vai andar o resto da vida atrás dela a fazer-lhe a cama, não é? Não é isso. Portanto, a sua intenção é partilhar um valor com a sua filha. Portanto, de que forma, de que outras formas é que a Irene poderia fazer isso? Eu agora vou fazer uma coisa que nós usamos muito em PNL e que muitas vezes é ouvir perspectivas de outras pessoas. Porque às vezes quando nós estamos na nossa vida, não é? Não conseguimos ver outras perspectivas, outras soluções, outras possibilidades. Então eu gostava que 3 pessoas nesta sala dissessem de que forma é que sentem que poderiam resolver esta questão. Já vi uma sugestão no chat, fazerem em conjunto. Fazerem em conjunto. Convidá-la um dia destes para fazer. Deixa-me só dizer uma coisa. Irene, receba as sugestões dos seus colegas e perceba se lhe fazem sentido ou não. Se achar que não lhe fazem sentido, está tudo bem, são só sugestões. Certo, sim, obrigada, sim. Sugestões massivas aqui para a nossa Irene. Diniz, rápido. Uma sugestão. Na minha opinião, existe a parte da compensação. E estou a falar de compensação, não uma compensação monetária. Inês, deixe-me ser clara. Eu quero um comportamento alternativo. Um comportamento. Diga-me qual é o comportamento, por favor. Só o comportamento. Comportamento compensatório. Era o que eu estava para descrever. É uma compensação, é isso? Se tu arrumares, pimba. Só que assim está tramada, não é? Passa o resto da vida a ter que compensar. Vá. Mais comportamentos, vá. Eu perguntaria, se fosse eu, perguntaria como é que ela se sente quando está no quarto todo desorganizado. Ok. Por exemplo, perguntar, olha, como é que tu te sentes com a desorganização, com o quarto neste estado, e como é que tu pensas que vai ser a tua vida, como é que vai ser a tua vida com este nível de desorganização? Ela diz que encontra tudo na desorganização dela. Eu era mais radical. Ora. Eu deixava de arrumar a casa toda e só arrumava o meu quarto. Durante um mês para ela viver na desorganização da casa toda. É difícil não arrumar durante um mês. Mas eu acho que fazia uma coisa desse género. Ok. Patrícia, deixar a filha gerir o seu espaço, como entender, até haver um comportamento por parte da filha. Okay? Os sistemas normalmente ajustam-se, não é? Sim. Irene, a Irene lava-lhe a roupa, passa-lhe a roupa a ferro, faz essas coisas todas? Sim. Talvez, uma sugestão que agora é minha, não é? Eu se tivesse a minha mãe a passar-me a ferro e a lavar-me a roupa, garanto-lhe que eu não ia passá-la nem lavá-la.
Porque passar a ferro de lavar a roupa é uma grande chatice, pelo menos para mim, tal como fazer a Pois é. cama ou arrumar a roupa. É uma chatice, dá trabalho, cansa, tira-nos tempo de lazer. E portanto, se eu tiver alguém que faça por mim, quero lá saber. Até posso ouvir de vez em quando blá blá blá, mas está tudo bem. Entra e sai. Talvez a Irene, esta sugestão agora é minha, não é? Estamos todos a dar-lhe sugestões. Talvez ter uma conversa com ela, dizer-lhe qualquer coisa do tipo: olha, eu estou farta de te pedir, tu moras comigo, estás na minha casa e para mim a ordem é um valor importante. Pelos vistos, para ti não é. Então, a partir de hoje, eu quero que tu te organizes à tua maneira com tudo o que são as tuas coisas. A partir de hoje, eu trato das minhas coisas e tu tratas da tua roupa, enfim, faça uma experiência durante um mês, mas tem que ser firme, que é para não ir abaixo, não é? Para depois talvez ela aí perceba o valor da arrumação. Não sei. Ou então é como eu, quero lá saber se a cama está feita ou não, é que eu não ligo nenhuma. A minha casa por acaso está arrumada, mas só está arrumada porque eu tenho uma empregada, porque eu digo-vos uma coisa, se eu não tivesse uma empregada, não limpava a casa nem arrumava a casa, quer dizer, de vez em quando tinha que limpar. Mas eu quero lá saber da arrumação da casa, é uma chatice. Há tantas coisas mais interessantes para fazer na vida. Passar a ferro, Deus me livre, vestir a roupa como ela sai da máquina e acabou. Estão a ver? Portanto, para mim, esta coisa da arrumação doméstica não me diz mesmo nada. Mas bom, pá, adiante. Ok. Está ali mais uma sugestão. Sei lá. Perguntar se gostava que os amigos vissem o quarto assim. Acho que quando os amigos vêm cá a casa, ela faz a arrumação. Ok. Ok. Então pode ser começar a convidar amigos todos os dias. Ou então fazer um paralelismo, não é? Porque se os amigos, que são pessoas que vão lá esporadicamente, para ela é importante que estejam as coisas arrumadas para os amigos verem, como é que para a família dela, que são pessoas que estão ali todos os dias e que se importam com ela e que cuidam dela, porque é que não é importante para a família ter esta conversa, não é? Sim, Rui. Agradeço a todos os inputs e os pontos de vista que estão a dar. Agradeço imenso. Agradecemos a sua disponibilidade de partilhar. Posso só partilhar uma pequena coisa? Irene, eu tenho uma filha com 27 anos e peço desculpa, via um bocado neste contexto, porque a minha filha era assim. E uma das coisas que ela costumava dizer é: quanto mais tu disseres, menos eu vou fazer. É isso. Porque há aqui uma rebeldia da parte deles e nós temos também que compreender que somos gerações diferentes e com conceitos diferentes. E posso lhe garantir, já para chegando um bocadinho ao fim, antes de chegar, mas posso lhe garantir que ela hoje vive sozinha e que é brutalmente competente e arrumada. É super organizada. Olha, portanto, é assim, esse valor é passado. Eu vou sugerir ao Rui que partilhe a história dele. Mas já agora, Por uma questão de rebeldia, não é certo. é um bocado, eu acho que às vezes é um bocado porque é uma questão de afirmação, porque eles não têm 8, 9, 10 anos, os 15 anos, eles têm 26, ela tem 26, e portanto acaba por ser uma questão de afirmação, quando não se pode fazer de outra forma. Também lhe pode perguntar o que é que ela pretende com isso, que mudança ela quer ver na vida dela e no mundo com este tipo de afirmação. Em comportamento humano costuma-se dizer que se não mudas, se não és capaz de arrumar o teu espaço, ou fazer a tua cama, como é que queres mudar o mundo? Certo. Obrigada, Carmen. De nada, por amor de Deus, mas pode ter a certeza que o valor já o tem. Pois acredito a sério, Irene, a sério. Deixem-me só dizer uma coisa antes de passar ao Rui, que também vai contar a história dele, só mesmo fazer aqui um stating point que é muito importante. Irene, fique com isto na sua cabeça. Quando num grupo, neste caso num sistema que é a nossa família, um dos elementos do sistema assume a responsabilidade de uma tarefa, os outros demitem-se todos dela. Eu aposto que na sua casa há de haver uma pessoa que paga as contas da água e da luz. E aposto que os outros não fazem a menor ideia de quanto é que se gasta de água e luz lá em casa. Verdade. No trabalho, aposto que hão de haver aqui pessoas que dizem: eu faço tudo, os meus colegas não fazem nada. Claro. Então, se há alguém que faz tudo, boa noite, Jorge, se há alguém que faz tudo,
para que é que os outros se vão estar a chatear? Então esta máxima é muito importante. Quando alguém num sistema assume a responsabilidade de uma tarefa, os outros demitem-se todos. Então, Irene, pare de assumir responsabilidades que não são suas, porque a sua filha já é maior e vacinada. É. Pronto, Rui, vamos concluir? Obrigada, Paula. Foi um gosto. Vamos concluir, sim. Mas és tu a concluir. Ou eu. Então, pronto, fazer aqui de novo este enfoque, não é? Por detrás de alguns comportamentos podem existir necessidades que nós não temos atendidas. Necessidades nossas que não estão a ser atendidas nas nossas interações. Então, o desafio da PNL é este. Quando vemos além dos comportamentos, nós conseguimos compreender a intenção que o gera. Mas é preciso ir além dos comportamentos. É preciso eu não ficar agarrada só àquela tendência imediata de criticar o comportamento. Está bem? Então, quando eu compreendo a intenção, quando eu faço este esforço para compreender a intenção, eu transformo julgamentos em empatia e abro espaço para que hajam verdadeiras mudanças na minha vida e nas minhas relações. Espero que esta mensagem tenha sido passada para todos vós e que isto possa ter algum impacto também na vossa vida e nas vossas relações. Foi. Pronto, e dito isto, está concluído o tema de hoje, está concluída o conteúdo da aula de hoje, ok? E tal como na primeira aula nós chegamos a esta parte final e o nosso trabalho também é este, não é? E faz parte do nosso trabalho também mostrar-vos o que é que nós temos, que formações é que nós facilitamos e que trabalham muito estas questões da PNL e muito outras também. Estas são só 2 em 16, existem mais 5 princípios que também são muito poderosos, entre todas as 16 técnicas pelas quais passamos, portanto, há muita informação e de muito valor em fazer PNL. Nós costumamos dizer nas nossas formações, e isto é fruto das experiências que nós passamos e das experiências que facilitamos, dos feedbacks que vamos tendo ao longo das formações que vamos facilitando. As pessoas dizem que passar por um curso em PNL é como eu ganhar 10 anos de maturidade de vida, mas sem a idade no papel, não é? É como eu ganhar 10 anos de maturidade, é como eu chegar aos meus 40 e ter a sabedoria dos 40, mas ainda estar nos 30. Ou ter a sabedoria dos 30, mas ainda estar nos 20. É esta metáfora que costuma ser muito utilizada nas nossas formações e queria só partilhá-la convosco, porque pode ser uma metáfora gira para perceber como é que a PNL pode impactar-nos positivamente. Pronto, e tal como na primeira aula, nós tivemos uma campanha, para a aula de hoje também vamos ter uma campanha que só vai estar válida até às 24 horas do dia de hoje, ok? E isto tanto para a nossa formação online como para a nossa formação em presencial. A campanha de hoje é de 40%, ao invés dos 50% da primeira aula, hoje vai ser a campanha de 40%. Eu quero partilhar também convosco, assim por alto, os objetivos de fazer uma formação em PNL. Portanto, nós já falámos um bocadinho disto, mas assim de uma forma geral, algo que acontece muito na PNL é nós passarmos de um lugar de vitimização na vida para um lugar de causalidade. Portanto, eu vou assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem na minha vida e pelas que não acontecem também, porque eu tenho responsabilidade sobre elas. Eu não sou uma vítima do que me acontece, eu sou um agente do que me acontece e do que não me acontece. Como vocês já viram, há aqui muitas ferramentas e muitos processos que nos ajudam a melhorar a nossa comunicação inter e intrapessoal, ok? Portanto, isto vai potenciar a qualidade das nossas relações, enriquecer o nosso modelo do mundo, tornar-nos menos preconceituosos, menos inflexíveis. E algo que para mim foi mesmo muito interessante foi entregar-me esta capacidade ou esta consciência de que eu sou capaz de escolher como é que eu quero estar perante qualquer coisa. E isto de um ponto de vista emocional, mental, energético, etc. Ok? Eu tenho esta competência e eu tenho a capacidade de escolher como é que eu quero estar na vida e perante os desafios que me aparecem na vida.
Aqui alguns dos conceitos que abordamos num curso de iniciação à PNL, portanto, as definições e as origens, os princípios básicos e os pressupostos, que são um bocado disto que nós andamos a falar, são 16 mais 5, portanto, são 21 no total, e nós só falamos em 2. Imaginem a quantidade de reformulação cognitiva que nós passamos ao passar por um processo destes. Portanto, vamos trabalhar a nossa acuidade sensorial, estar mais atento aos sinais que vêm do outro, sejam eles verbais, sejam eles não verbais. Vamos trabalhar aqui o rapport, que é esta competência de conectarmos, de criarmos empatia com as outras pessoas. Portanto, vamos trabalhar também a estrutura de um processo de transformação, como é que nós podemos transformar aquelas coisas que não são tão positivas para nós. Pronto, entre muitas outras coisas. Portanto, hoje o valor desta campanha, o valor final são 174 euros. Estão ali novamente as opções de pagamento para quem tiver interesse. Pagamentos via MBWay ou por transferência bancária. Nós depois enviamos as faturas. É necessário inscreverem-se no nosso site, nos links que foram partilhados no final da primeira aula. Se alguém tiver o mesmo interesse, pode-me enviar uma mensagem a mim ou à Paula. Nós partilhamos novamente os links. E é isto. Estão aqui os QR codes, se alguém quiser, para o presencial e para o online. Também estão aqui as datas. Okay? O presencial é já no próximo fim de semana, como podem ver aqui, 7 e 8 de setembro. O nosso escritório é na Ramada. Portanto, aqui em cima de Odivelas, muito, muito perto dos acessos. É muito fácil chegar aqui, tem estacionamento gratuito. Temos uns sítios maravilhosos para ir almoçar e para socializar durante os coffee breaks. E aqui as datas do online, para quem também preferir a modalidade online que não esteja em Lisboa. Não estás a partilhar, Rui? Não estás a partilhar o ecrã? Não estou. Paraste? Estás? Estou. Partilhar? Olha, eu não estou a ver porquê. Ai, filho, eu estou a ver. Uma coisa Sim, assim. deves ter mudado de janela, não há problema. Desculpa. E pronto, e é isto. Vou fechar agora aqui a partilha e gostava de ouvir o vosso feedback, se gostaram do conteúdo de hoje, gostaram da aula, da interação, se têm alguma dúvida em relação à formação. Falem connosco, malta, nós gostamos é desta interação. Esta malta está com sono já. É. Estou em pulgas para o fim de semana, confesso. Ah, que bom, Cristina. Que bom. Nós também. Nós adoramos sempre estas formações iniciais, são maravilhosas. Cristina, de tudo o que eu faço profissionalmente, e é muita coisa, eu certifico em PNL, em coaching, em liderança 4D, enfim, faço imensas certificações. O meu momento preferido, aquele que me dá mais prazer enquanto profissional, é o primeiro fim de semana da PNL, acreditas? Bem, eu adoro. É aquela altura em que as pessoas de repente ficam... É um novo mundo, é assim um choque mesmo grande, é muito impactante, eu adoro. Eu já fiquei a pensar só com as duas perguntas que me fizeram daqueles 3 pontos. Já ficaste só perguntas, já fiquei a pensar, porque nunca tinha pensado naquilo. Parece uma coisa tão básica, mas a verdade é que nunca pensei na forma como ele vê aquilo que eu lhe digo. É isso mesmo. É isso, é mudar de perspectiva, é rodar, é isso, é mesmo muito interessante. Obrigada, Maria Antunes. Obrigada, Diniz, que estou dizendo por causa do tabaco. O iPhone, que eu não sei quem é e que diz que amei a aula. Muito obrigada, iPhone. Obrigada. A Isabel também mandou. Pelos insights que me deram, obrigada, agradeço imenso mesmo, do fundo do coração. Foi um gosto, Cipriana. Obrigada, que bom, gostamos. Cipriana, boa. Cipriana já estava connosco na última aula também, que bom. É? Ok, muito bem. Então, olha, se precisarem de algo da nossa parte, obrigada Helena, Irene, se precisarem de algo da nossa parte, se alguém tiver dúvidas, por favor disponham, têm os nossos contactos no grupo do WhatsApp, está bem? Eu penso que vocês devem estar todos no grupo do WhatsApp. E se tiverem curiosidade e disponibilidade para o mundo da PNL, aproveitem esta iniciação à PNL. Está efetivamente com valor muito interessante, não é? Como vos disse, nós nunca tínhamos feito isto, foi a primeira vez que fizemos um workshop de PNL nestas condições e pode ser uma forma interessante de começarem a dar, quem não deu ainda, de começar a dar aqui alguns passos relevantes. E digo-vos uma coisa, só o curso de iniciação à PNL muda vidas. Aliás, viram?
o que está a acontecer com a Cristina e tivemos a trabalhar um pressuposto, não é? E com a Irene. E com a Irene, exatamente. E trabalhámos um pressuposto. Portanto, efetivamente, PNL tem um potencial enorme de impactar as nossas vidas e de impactar para melhor. Está bem? Nunca houve uma pessoa que tenha passado pela PNL e que tenha saído pior do que entrou. Nunca. A PNL tem este condão de nos melhorar, melhora a nossa consciência, a nossa atitude em relação à vida, em relação aos outros. Isso é uma mais-valia inegável. Como eu vos disse, devíamos ensinar PNL nas nossas escolas, às nossas crianças desde o primeiro dia, para que elas crescessem mais autoconfiantes, mais seguras, a saberem mais o que querem. Vou-me calar. Malta, beijinhos para vocês. Obrigada. Gostei muito que tenham estado aqui de novo. Ficamos à vossa disposição. Se quiserem aproveitar a nossa campanha, vamos a isso. E cá estamos quinta-feira, combinado? Combinado. Obrigado, Obrigadíssima, Helena. então. Obrigado, Obrigada. Maria. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada. Beijinhos dupla maravilha, somos nós. Eunice. Obrigada. Beijinho, Eunice. Beijinho, Eunice, obrigada. Boa noite, Patrícia, Ana. Tchau, tchau. Obrigado. Se calhar podes parar a gravação agora, Vou parar então. para não ficar mais pesado.